Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde. Começando mais um programa Resenha de Artilheiro aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Vamos falar hoje sobre Ceará, Fortaleza, Ferroviário, séries C e D, os times que estão nos representando, Floresta, enfim. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente vai falar sobre o Tricolor de Aço que entrou e não saiu do G4 do Ceará, que respira um pouco mais na competição. Vamos também falar sobre Olimpíada de Paris, vamos bater um papo sobre os brasileiros nesta competição e para a gente comentar, para a gente analisar, teremos a participação ilustre do Hugo do Vale e do meu parceiro Maurício Holanda Filho. Hugo do Vale que está com a gente desde 2016, né, cara? Começamos juntos em 2016, iniciamos esse projeto e hoje estamos na TV Câmara Fortaleza. Fala, do Vale. Um pouco mais fino, né? Mas a gente começou lá atrás, né? Agora um pouquinho mais... Mas muita satisfação, né? Desde já agradecer aí a equipe da TV Fortaleza, né? Não só da TV, mas da rádio também, nossa coordenadora e diretora Renata Sampaio, perfeito. André Capiberibe da rádio, né? A gente fica muito feliz e grato, né? Por todo esse tempo a gente está aqui com esse espaço maravilhoso, trazendo informação sobre o esporte de um modo geral, respeitoso. Né? E hoje aqui a gente, de novo, né? Segundas-feiras, 4h30 da tarde, aqui na TV Câmara Fortaleza, eu chegando um pouquinho atrasado. Não, senhor, você está bem, hoje você está bem. Né? Graças... Gilmar Almeida. O homem aí tá... Gratidão eterna para o Gilmar Almeida, que está conseguindo trazer o Hugo do Vale para cá, é? Hugo do Vale no rádio e na TV, no cliente na que ele hora. Queria aí, eu tinha chegado atrasado aqui. Aí, complicado. E o Maurício Holanda está com a camisa do Lion hoje, né? Tá todo de tricolor aí. Tricolor hoje. O homem é estiloso, viu? Aí é Não, Cláudio Costa. Um look do homem aí, pelo amor de Deus. Não. Vai. Tá aí uma geral. Não. Que é isso? Olha aí. Hein, pisante? Que é e isso, sabe que ele me presenteou com um, né? Aí, ó. Não, nem tanto. Não, o negócio aqui tá evoluindo, viu? Eu tô brincando. Vai também. Vou te contar, viu? Bora começar, negada? Bora. Começamos com o G4 da Série A. Afinal de contas, o Fortaleza venceu o São Paulo, cara. Um jogo interessante para o Fortaleza. E o São Paulo, um time bom, jogando bem organizado, mas o Tricolor de Aço, mais uma vez, foi impecável no seu contra-ataque e conseguiu a vitória. Roda o VT. Tapa do Marinho. Com um minuto, o Marinho fez lindo lançamento para Breno Lopes, que invadiu a área e foi derrubado por Igor Vinícius. Pênalti. Convertido por Renato Kaiser. Foi o placar final. Fortaleza 1, São Paulo 0. Está cada vez mais bonito, né? O Kaiser, né? Assim, tá meio pesado. E aí, cara? Fortaleza, São Paulo, 1-0 para o Tricolor de Aço, G4 e não sai. Tive o prazer de estar ao vivo, né, no estádio para poder acompanhar esse jogo, um jogo que a gente teve lá presente, na torcida do Fortaleza fazendo uma festa maravilhosa. Como é bacana, né, e gratificante ver a torcida do Fortaleza, né, cara, fazendo festa pro time. Né, há muito tempo aí, cheio de motivos para poder fazer isso, e sábado foi um outro motivo. Né, o time do Fortaleza mostrando a sua identidade, o São Paulo parecia que não conhecia o Fortaleza, porque depois de bater o centro, né, teve essa jogada aí do Marinho, todo o espaço do mundo para o Breno Lopes, né, que tem como característica a velocidade, acabou vencendo aí o Igor, né, ele errou, né, na passada você vai ver, ó, o segundo toque, ó, ele já traz para a esquerda, perdeu o ângulo, o pênalti foi perfeito, mas o Igor, né, acabou, né, contribuindo para o pênalti. No que faltou, né, de competência para o Breno na condução da bola, sobrou na inteligência para poder cavar o pênalti. Pênalti muito bem batido pelo Renato Kaiser, já é o segundo gol dele, né, pelo Fortaleza, aí, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogador que precisa disso e depois disso um jogo muito movimentado, muito disputado. Muita gente reclamando de alguns lances, né, sobre o pênalti é indiscutível, na minha opinião. Um dos melhores jogadores dentro da partida está aí, João Ricardo. Mais uma vez. Né, mais uma vez. Aí o São Paulo chegou até o gol, se eu não me engano, aí, né? Isso, mas só que estava em impedimento o Wellington lá do lado esquerdo.
Estava muito na frente, né? O jogo teve muito mais lances de perigo, teve uma bola na trave no segundo tempo da equipe do São Paulo, né? Agora, duas equipes que jogam para frente, né? Que propõem o jogo. O São Paulo com um desfalque importantíssimo, que é o Lucas Moura, apesar de não gostar muito da característica do jogo do Lucas, mas é um jogador que ajuda muito o São Paulo na transição, principalmente. Esse jogador me surpreendeu muito com a evolução dele dentro do campo, que é o Wellington Rato. Essa foi a primeira bola na trave da equipe do São Paulo. Aí pediu um pênalti, mas nada mais, nada menos, na minha opinião, do que disputa, né? Dentro da área, ali por espaço. Né? E o São Paulo até que tentou, né? Mas o Fortaleza foi muito eficiente. Principalmente porque o Vojvoda, né, não entrou com 3 principais jogadores, na minha opinião, são as molas mestre, né, da equipe do Fortaleza, que é o Tinga, Pochettino e Lucero. Por mais que o Lucero tenha entrado no segundo tempo, até contribuiu muito, né, para a partida. Inclusive, a gente vai ver o lance do segundo gol do Fortaleza que foi anulado. Olha a bola na trave, ó. Esse foi um tiro muito forte, né, que o goleiro do Fortaleza só acompanhou. Enfim, foi um jogo muito disputado, o Fortaleza mais uma vez usando o fator casa muito bem utilizado, né? Segurando alguns jogadores, o que muitos pensam que é loucura do Vojvoda, na verdade é uma estratégia que ele já vem fazendo há algum tempo. Aí o lance do segundo gol, contra-ataque rápido, né? O Kevin encontra o Pikachu que já lança o Moisés. Né? E aí a discussão se foi pênalti ou não, a bola bate no braço do Breno e ele próprio finaliza. Caso ele tivesse servido ao companheiro, não teria sido marcado a falta, né? Mas como foi ele próprio que se beneficiou do toque, muita gente diz que não bateu, mas bateu sim, né? Acabou ajeitando a bola para poder fazer o gol e aí muito bem anulado pela arbitragem. Excelente resultado dentro de casa, se mantendo no G4 e com julgamentos. Beleza, deixa eu ouvir o que foi que o Juan Pablo Vojvoda falou sobre essa partida e eu coloco no circuito aqui Maurício Holanda Filho, o Vojvoda que falou sobre a permanência do Fortaleza no grupo de elite do futebol brasileiro. Linda essa camisa, afinal de contas, a propósito, aceito um presente aí, tá, presidente? Prometeu, mas vou cobrar esses dias aí. Só mais à toa, viu? Temos condições de continuar esta briga por un lugar onde estamos agora. Me gusta estar ahí, temos elenco para poder competir y lutar en esas posiciones, mas sabemos que esto es un fútbol muy competitivo. Sabemos que al próximo jogo temos a Cruzeiro, que está un punto por debaixo de la gente, mas es ir o jogo a jogo, manter o mismo camino de trabalho. Sabemos que estamos en una posición boa, no voy a esconder eso. Y sé también los jugadores con los que cuento, sé el elenco que tengo, sé también que yo confío, ¿sí? Que jugando en Castelao somos fortes, y todos saben eso, mas ainda faltan para nós 19 rodadas. Acho que es muy pronto para falar no de objetivos, porque no temos nuestros objetivos, más para falar para oponer condiciones a, voy a brigar para G4, voy a brigar para el campeonato, voy a brigar para Sudamericana. Porque hay que ir despacio, más continuar con el mismo paso que estamos dando. Pasos firmes, con estos pasos firmes, vamos a ir construyendo un buen camino. Beleza, Maurício, cara, a tua leitura do jogo, o Vojvoda que poupou o Lucero, vai ter uma sequência cruel aí, mas uma vitória importantíssima e ele consegue observar e falar da permanência do Fortaleza no G4. É aquele problema de você, boa tarde, criticar o Vojvoda, né? Eu confesso que critiquei o Vojvoda mais uma vez, quando vi a escalação do Fortaleza sem Pochettino, sem Lucero principalmente. Também teve o Tinga, mas esses dois principalmente, que vinham sendo realmente os pilares das vitórias do Fortaleza, vinham sendo os dois pilares dessa arrancada que o Fortaleza faz brilhantemente rumo ao G4. E a gente pode até falar que estava aqui em off, dizendo que o Fortaleza poderia estar numa situação até bem mais confortável nesse campeonato, porque perdeu alguns pontos, deixou alguns pontos pelo caminho, mas o Vojvoda é isso.
como o Hugo bem colocou, o Vojvoda vai rodar o time, vai rodar o elenco, porque ele sabe o momento de fazer isso, porque, diferentemente de 99% dos treinadores brasileiros, ele tem um time dele nas mãos. Ele sabe quando deve fazer e é sempre perigoso você tecer qualquer crítica a um profissional desse gabarito. Fortaleza chega para ficar, chega realmente para brigar por essa vaga na Copa Libertadores da América diretamente, de forma direta. E quem sabe com essa oscilação aí dos grandes, principalmente Flamengo, Palmeiras, chegar mais próximo dessa briga pelo título, quem sabe, se consolidar. Mas o mais importante, ainda não é o momento do Fortaleza pensar nessa taça, mas quem sabe. Agora, voltar a uma Libertadores da América será de grande valia. E o Fortaleza hoje é um dos times mais perigosos do campeonato. Fortaleza completou 18 partidas sem perder dentro de casa. É muita 5 coisa. vitórias seguidas. 5 vitórias seguidas. Bateu o líder, Flamengo. Bateu o terceiro colocado, Palmeiras. Não me lembro quanto o Botafogo, como é que foi. Não sei se já jogaram também, né? Não, Mas não jogou já. Jogou já. Jogou, não estou lembrado como é que foi. Mas assim, se você olhar para... Perdeu o Botafogo. Perdeu o Botafogo, né? Se olhar para a tabela de classificação, os principais times, ele conseguiu vencer. Atlético Mineiro hoje tá mal, assim, tá em sétimo, se eu não me engano, sexto, alguma coisa assim. Mas enfim, tá no G4, brigando por essa posição, não saiu, continuou jogando e agora tem um jogo cruel que é contra o Cruzeiro, né? Muito bem, o Cruzeiro vem de uma grande vitória contra o Botafogo, não tomou conhecimento. Perfeito. Matheus Pereira, grande jogador do Cruzeiro, quando estiver mais próximo a gente pode falar sobre isso. Mas o Fortaleza está preparado para qualquer adversário hoje. Hoje a gente pode olhar, porque o Fortaleza, aquela listinha que a gente fazia do Fortaleza há uns 30, 40 dias, 60 dias atrás, talvez, de jogadores que não rendiam, hoje está mudando essa lista. Alguns jogadores que não rendiam passaram a ser importantes. Você vê a bola do Marinho no primeiro minuto de jogo, que o Hugo ressaltou aqui em off. Você vê a entrada do Breno Lopes nesse time, que parece que é jogador do Vojvoda há 2, 3 temporadas. Você vê o Kaiser, que a partir do momento que entendeu que não é o Fortaleza que tem que servir o Kaiser, é o contrário. Legal. E a partir do momento que ele passou a ser uma peça importante, tem contribuído, tem sido esse jogador decisivo, tem feito boas partidas, perdeu aquela agressividade da reclamação, de gesticular com os próprios companheiros, passou a ser um jogador importante para o Fortaleza. Fortaleza ganha essas peças num momento importante. Conseguiu virar o turno dentro do G4, está se consolidando, agora sabe que não deve olhar só para frente, porque vem muita gente boa atrás. O próprio São Paulo, o Cruzeiro, um jogo de 6 pontos. Mas que o Fortaleza o que não pode é voltar a olhar para aquele meio de tabela. O Fortaleza tem tudo para conquistar novamente uma vaga na Libertadores e mais uma vez fazer história para o nosso futebol e para o Fortaleza Esporte Clube. E o meu Megão é líder da competição, tu sabe disso, né? Sei. Tá líder lá, o Botafogo perdeu, o Flamengo com gol de Pedro e Arrascaeta. Líder da competição. Não, só fazer uma observação sobre o que o Maurício falou. Tô falando do Flamengo, cara. Não, mas o Flamengo fica para depois. Quem tá na fita aí é o Fortaleza. Vai lá. Só fazer uma observação em relação a isso, né? Se tem a chegada desses jogadores ou a recuperação desses jogadores, porque desde o ano passado que o Vojvoda tenta recuperar o Marinho. Contratou o Breno Lopes esse ano para poder tentar jogar no lugar do Moisés, por exemplo, que voltou e não rendeu. Moisés é outro também que está se adaptando. Isso tudo se dá a rotatividade do Vojvoda. Pikachu, né, tem crescido nas últimas minutagem, rodadas. Justamente para poder você tentar testar o jogador. Não vai ser treinando no PC que ele vai descobrir que o jogador está apto para disputar uma partida do Campeonato Brasileiro. É jogando. E aí ver a evolução. Porque pode não jogar bem, né? E depois, né, entrando com o time titular ou com o time mesclado, ou para entender o jogo do Vojvoda, você vai ver que alguns jogadores estão muito bem adaptados. Né? A gente pode falar do Kevin, que veio da base, né? Você pode falar do Kuzevic, que chegou e ficou no lugar lá do Benevenuto, né? Que é um jogador que chegou e já inspira alguns torcedores para ser titular. Uma troca totalmente positiva para o Fortaleza, né? Positiva, né? Por mais que eu ainda não tenha me convencido, eu gosto muito do futebol do Benevenuto. É um jogador que impõe respeito na zaga, né? É um jogador que tem um poder de recuperação interessante, tem uma saída de bola qualificada. Não se deu bem no Curitiba, né? A verdade é essa.
E é por isso que a gente sempre fala, esse time do Fortaleza joga através do plano de jogo do Vojvoda. Você tira um jogador, por exemplo, Benevenuto na zaga, era quase unânime, né? No Curitiba nem titular ele é. Caio Alexandre no Bahia, ninguém escuta mais nem falar do Caio Alexandre. Talvez perdendo até a titularidade por lá. Então, para colocar na cabeça do gestor de futebol, do diretor de futebol, futebol é muito mais coletivo hoje, você tem que pensar assim. Tem um jogador que tecnicamente ele vai se destacar, ele vai resolver uma partida, mas hoje muito mais de bola parada do que talvez de uma jogada individual. Muito difícil hoje você encontrar um jogador que tenha essa capacidade de explosão, né, para poder passar por uma marcação e chegar até o gol. Quanto a isso que o Hugo falou, não tenho dúvida alguma. Como 90% desses jogadores do elenco do Fortaleza não renderiam em outras equipes o que rendem no Fortaleza. E o grande mérito disso é do Vojvoda. É verdade. Fortaleza que volta a campo contra o Cruzeiro em Cariacica na segunda-feira, dia 5 de agosto, às 21 horas, tá? Aqui o jogo, como nós já comentamos aqui, o jogo importantíssimo, o jogo vai ser lá e o Tricolor de Aço preparado para encarar também Campo neutro, né? o Cruzeiro. Campo neutro, né? Cariacica, Cariacica é onde? É Espírito Santo. Espírito Santo, né? Por quê mesmo? Aí não sei, deve ser algum problema lá com o Mineirão. Não, é porque foi na época que ainda era o Ronaldo o gestor, né? Então não tinha condições de jogar no Mineirão. E aí eles escolheram alguma cidade tecnicamente que fosse bom para o Cruzeiro. Então lá tem uma situação, né, favorável à torcida do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro até tentou mudar esse local do jogo. Só que tem que ser em pelo menos 10 dias para poder mudar. E já faltam só 8 dias para conversar. Bom pro Fortaleza, né? Bom pro Fortaleza. Em tese, teoricamente, bom pro Fortaleza. Tá bom, vamos falar agora de Iguatu, cara. O Iguatu, que como nós já falamos aqui, passou para a próxima fase da competição nacional, a Série D do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Jacuipense no estádio lá em Pituaçu e empatou em 0-0. A partida foi de ida pela segunda fase da Série D. O jogo de volta, a decisão no caso, vai ser no sábado, dia 3 de agosto, às 18 horas. Duval, e aí, cara? Iguatu, eu vejo que foi... Você até citava, né, que o Jacuipense era um time enjoado, Até ficasse fiz uma atento alusão ao e tal. Iguatu, né? Como se fosse o Iguatu, aqui lá, né, na sua cidade lá. Na verdade, assim, é um time que já vem fazendo uma zoada, né, no seu campeonato local. Sim. Né, vem se destacando, inclusive na Série D do Campeonato Brasileiro, já chegou à Série C do Campeonato Brasileiro. Então é um time que oscila, mas é um time que realmente fazer frente à equipe do Iguatu. Até falava aqui também sobre o Iguatu, para não ir com tanta confiança assim, achando que a Jacuipense não é um time tradicional. Pelo menos dentro dessa competição ela já vem disputando há algum tempo. E é um 0-0 que, na minha opinião, muito bom. Né? Não é uma vantagem de 1-0, que seria melhor ainda, obviamente, mas um 0-0 para você disputar no Morenão, né? Que é o canto que o Iguatu gosta muito de jogar, já está ambientado a jogar lá. Eu acho que 0-0 foi um excelente resultado, né? Até porque tirar qualquer tipo de diferença é ruim. E um 0-0 é um jogo neutro, né? Novamente, começando do zero as duas equipes. Mostrando a qualidade do Iguatu, né, Maurício? Desde a primeira fase dessa competição, o Iguatu lá na cabeça, ou nas cabeças, e esse empate também diz muito a qualidade do Iguatu, como o Hugo pontuou. Jacuipense é uma equipe enjoada, difícil, e ele traz um empate para decidir em casa a sua classificação. Sensacional. Melhor do que só uma vitória realmente, mas um empate, trazendo um empate para uma decisão de um gol simples, dentro de casa, diante da sua torcida, no campo que ele conhece, sensacional. Resultado extremamente positivo, né? Ele traz o segundo tempo dessa partida para os seus domínios, onde ele é mais forte, onde ele conhece o campo, onde ele tem o apoio de sua torcida, mas também é um resultado perigoso. Não pode achar que está favas contadas porque está parte do zero. Mas o Iguatu é um time experiente, tem um treinador muito qualificado para esse tipo de competição, faz do Morenão realmente um alçapão e vai ser, sim, totalmente favorito para esse confronto, porque decide nos seus domínios e é onde o time joga bem e joga melhor. Legal. Falando ainda de Série D, a gente tem um outro representante que conseguiu a classificação também para esta fase, que é o Atlético Cearense, e com uma super novidade. O Atlético bateu, cara, o Itabaiana, a partida
de volta, venceu por 1-0, se eu não me engano. Não, aí é a de ida também. Perdão, jogo de ida, ou de volta, claro que não. O de ida venceu por 1-0 com o gol do presidente Ari, mais uma vez. E fantástico, né, cara, essa vitória. A gente falava da dificuldade do Ari ao longo da competição, durante a temporada, inclusive. Mas na última rodada conseguiu essa classificação e agora, já no primeiro jogo, como diria o Maurício, o primeiro tempo dessa partida na classificação, venceu por 1-0 com o gol do Ari, o do Vale. Eu ia até imitar a Águia aqui, mas ia dizer que ela estava prenha, né? Esperando para poder ir para o Ari. Mas, brincadeiras à parte, né? O Ari mais uma vez fazendo o seu papel fora do campo e principalmente dentro do campo, que é onde se precisa mais ainda. Né? É bom que a gente fale sempre, né? Os percalços que aconteceram com o Atlético, se deve muito à administração e tal, mas como a gente sempre falou também, é dentro do campo que vai resolver. Caso o Atlético chegue até ao acesso, é um significado maior do que um título para o Atlético. Porque ele caiu para a segunda divisão esse ano no Campeonato Cearense. Não deu certo aí na Série D, ano que vem o Atlético joga até março ou abril. Né? E não tem mais competições para poder disputar. Talvez vai disputar uma Fares Lopes no final do ano. Né? Então, passar de fase, chegar até o máximo onde puder, para quarto colocado, para subir para a Série C, é fantástico para a equipe do Atlético, é isso que a gente tem que focar, e o Atlético também, e o Ari também. Ganhou um reforço de peso, conhecidíssimo do futebol cearense, que é o Siloé, né? Acabou chegando e ajudando já o time do Atlético, o Ari que gosta muito de jogar com o Siloé, né? Aquele cara que é mais técnico, gosta de fazer gol, gosta de ter um corredor do lado, né? Porque aí ele corre por ele, corre pelo time e o cara tá lá para poder fazer o gol, que é a sua especialidade. Ari, artilheiro da competição, né? Artilheiro do Atlético e ajudando o Atlético aí a chegar, e a gente vai torcer por isso para uma Série C do Campeonato Brasileiro, novamente. O atacante Ari, ele comentou o resultado no final da partida. Tem sonora aí? Se tiver, Rocha. Sabemos que é um jogo de 180 minutos, por mais 90 minutos. Mas estou muito feliz de ter conseguido marcar mais um gol, ter ajudado a equipe. Mas agora já é focar no descanso. Durante essa semana, trabalhar mais forte ainda para que a gente possa conseguir a classificação lá fora. Não sei se quem está nos assistindo em casa deu para ouvir direito, mas ele fala muito assim também da satisfação dessa conquista, inclusive, que é de fato uma conquista, né? E aí eu vejo o Ari, cara, como nesse enredo, né, nesse contexto muito interessante, porque quando ele se colocou à disposição do próprio time que ele é dono, muita gente o criticou, e no primeiro momento ele não conseguiu render, não conseguiu ajudar, só que depois começou a acontecer com vários gols seguidos e gols decisivos, importantes, que fez com que o Atlético chegasse nessa condição de classificado para a próxima fase. Acho sensacional e eu parabenizo aí o Ari como presidente, como atleta que ele se dedica, né? Ele treina normalmente com toda a equipe e também a equipe inteira do Atlético Cearense por chegar em mais um importante resultado. Afinal de contas, tem o jogo de volta ainda, mas assim, já foi um resultado maravilhoso. Essa tua fala é importante, João, porque assim, você sai de um campeonato russo, né, da seleção da Rússia, como ele foi convocado, para vir para a sua terra, e aí os planos do Ari eram completamente diferentes. Era talvez jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Ele chegou a treinar no Fortaleza em alguns momentos, esperando algum tipo de negociação, só que não aconteceu. Talvez foi por isso que ele demorou para poder jogar pelo Atlético, né? Até porque ficaria como é hoje, né? Uma situação até engraçada, né? Das pessoas falarem. O presidente jogando, né? Como o Romário pelo América, né? E tem sempre essa brincadeira. Mas aí, para ele se adaptar a um novo futebol, você sai do campeonato europeu, né? Para poder você vir para o futebol cearense e ainda você jogar uma divisão do brasileiro, né? Que é bem abaixo, qualidade de campo, futebol, preparo físico, tudo uma diferença. A gente logística para lá de complicada, né? E aí a gente entende um pouco e parabeniza, né, o Ari por conta disso, dessa adaptação. Tá bom, a gente vai falar ainda de Ceará, de Ferroviário, de Floresta,
Vamos falar ainda de Floresta Olimpíada. Floresta Joga hoje, com inclusive. Aparecidense, né? A gente vai repercutir tudo isso logo mais após o intervalo. A gente vai rapidinho ao intervalo e na volta, tudo isso e muito mais sobre o futebol cearense. As convenções partidárias começam a ser realizadas em 20 de julho. Os eventos servem para que partidos e federações definam coligações e escolham candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As convenções podem ocorrer até 5 de agosto. Show de bola, estamos de volta. Agradecer aqui a você que está nos acompanhando na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda-feira. E também lá no YouTube do Resenha de Artilheiro, toda terça-feira estamos com esse conteúdo, esse programa disponível também no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve lá, não custa nada, né? Deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Falamos agora de Ceará Esporte Clube. O Alvinegro de Porangabuçu empatou fora de casa por 2-2 contra o América Mineiro. O jogo bom de se ver com o placar todo feito no primeiro tempo. Confere com essa linda narração dele, o homem mais lindo da TV Câmara Fortaleza. Logo aos 5 minutos, o Ceará abriu o placar com Ailon. Depois deste lindo lance de Eric Puga. Aos 7 minutos, o América empatou com o Malê. Aos 17, virou com Juninho. E nesta bobeada da defesa do Coelho, a bola sobrou para Eric Puga, que empurrou para as redes. 2-2, placar final. – 2-2, placar final, e para desespero do Hugo do Vale, Eric Puga quase faz o gol Puskás desse ano. Você viu que coisa linda? E, aí, o balão, ó. E finalizou, olha aí, gol Puskás, gol Saiu Puskás. na TV, pô. Aliás, ele nem queria fazer o gol não, era só uma assistência que ele queria dar pro Ailon. Olha aí, ó. Não, Era uma assistência e deu certo, ó. Bateu consciente. Bateu consciente, Bateu lógico. consciente. Para delírio do Hugo do Vale, Eric Puga deu uma assistência e fez o gol na vitória, no empate do Alvinegro de Porangabuçu, que eu reputo como um resultado espetacular. Não porque o América Mineiro jogou demais, mas pela condição do Ceará até então nessa competição e por esta evolução. Jogo fora de casa, contra um adversário difícil, e vem nessa evolução. Hugo do Vale, Ceará, América Mineiro e Eric Puga. Como a gente falou na rádio, né, eu acho que é bom a gente enaltecer primeiro, né, um modelo de jogo. Hoje você encontra, né, você encontra no Ceará um modelo de jogo. E não porque ele repete escalação, mas é porque ele tem um entendimento de entrar dentro da partida, jogar e ir se adaptando dentro do jogo. O Ceará já começa aí o jogo com uma bola muito bem metida pelo Recalde, né? O Recalde ele encontra o Puga numa situação muito favorável de jogo, né? Acaba tentando encobrir o goleiro, a bola sobra ali para o Ailon. Então o desenho do Ceará, sem Mugni, a entrada do Recalde, era o que a gente imaginava. Até porque no elenco do Ceará, para meia, armador, articulador de jogadas, você vai ter o Recalde, você vai ter o Mugni, vai ter o Caio e o Léo Rafael. São os jogadores hoje que são como articuladores da equipe do Ceará. Só que, jogando em casa, tomando 1-0 logo no começo do jogo, a atitude do América foi outra.
E aí o Ceará precisou de uma coisa que com o Recalde ele não conseguiu entregar, que é uma resistência e força no meio campo. Né? Acabou sendo um jogador a menos para poder evitar as investidas do América. Por mais que os 2 gols, esse aí foi o primeiro, vacilo total da zaga. Cara, né? no meio de Então, 2, 2, 3, 4, 5, 6 Deus. jogadores do Ceará, a bola perereca e sobra ali nos pés do Alê. Né? No segundo gol também do América, que foi rapidinho, também foi outra situação Olha dentro da área. isso, cara. Descuido, né? Descuido, inclusive. Né? O Rafael Ramos aqui na primeira bola e depois o De Luca no rebote acabaram ficando assistindo, né? Uma situação de jogo. Aí a gente vai ver o segundo gol, né? Uma saída errada do Bahia, acaba sobrando ali para o Juninho interminável, o Juninho, né? Volante da equipe do América, que a gente pensa que ele só marca, mas é um jogador que faz gol pra caramba. Né? Mais uma vez aí, ó, o Matheus Bahia erra, sobra pro Juninho. Vacilo E aí também. acaba sendo um vacilo. Onde o Ceará sentiu, não dá para dizer que não sentiu esse gol. E foi a partir daí que a gente viu que o Recalde poderia dar lugar a um outro jogador. Só que o Condé acabou insistindo. Por quê? Porque ele via que na distribuição de jogadas ali, com o Lourenço, com o Patrick De Luca, a bola chegando no Recalde, ela poderia ter uma qualidade melhor para chegar até o gol. E foi assim que conseguiu, né? O Ceará, por mais que tenha sido uma bola entregue pelo goleiro adversário, ele conseguiu com essa linha de 3 atacantes que está dando muito certo, o Ailon, o Saulo e o Pulga, né? Chegou ao segundo gol e termina o primeiro tempo nessa situação. No segundo, a gente imaginava, eu pelo menos, que ele viria numa situação como ele voltou contra a Ponte Preta. Né? Um jogador na frente, 4 jogadores atrás desse jogador de ataque, um atrás dessa linha de ataque para dar o primeiro combate e a linha defensiva, que é o famoso 4-1-4-1. Só que ele voltou a insistir no Recalde. E aí o Ceará perdeu algumas oportunidades. E também sofreu riscos. Né? Ele tirou primeiro o Pulga para colocar o Rian, depois ele tirou o Recalde. Não que se ele tirasse o Recalde, um vacilo do goleiro, ó, aproveita muito bem, quase perde aí o Saulo, né? Acaba chutando, sobrando para o Pulga. Né? Então assim, não é que se tirasse o Recalde logo o Ceará ia ganhar, mas o Ceará tinha muito mais possibilidades de se proteger mais e sair em velocidade no contra-ataque contra um time que abertamente a gente sabia que ia sair para o jogo. Né? Próximo do G4, jogando em casa, contra o Ceará, um adversário direto. Que susto, meu irmão, nessa hora aí, na hora do gol. Né? O Richard acabou tropeçando, mas concordo contigo. Foi um empate que foi muito bom, um ponto que é muito bom, mas a gente lamenta porque poderia sim ser 3 pontos, com todo respeito à equipe do América. Tá bom, vamos ouvir o que foi que falou o treinador Léo Condé, depois eu escuto o comentário e a análise do Maurício Holanda Filho. Ele fala sobre a nova fase da equipe, disse e falou também do jogo, um jogo difícil, já preparando para a próxima partida. Eu acho que no todo assim, a gente fez uma boa partida, uma partida bastante equilibrada, contra um bom adversário, uma das equipes que com certeza vai se colocar como um dos times que vai brigar pelo acesso, com bons jogadores, bem treinada, e a gente conseguiu fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado, né? Teve assim algumas alternâncias dentro da partida. Como você mesmo frisou, no aspecto ofensivo a gente foi muito bem, fizemos 2 gols, criamos outras possibilidades que a gente poderia ter saído com resultado positivo, porém a gente teve ali 10 minutos de desatenção, numa jogada de bola parada e depois numa situação de uma cobrança de lateral, onde a gente não exerceu pressão e ofertou a possibilidade do cruzamento da equipe do América e acabou que a gente desencaixou ali na área e sofreu o segundo gol. Mas eu acho que no aspecto defensivo como todo, se a gente pegar, nos últimos jogos a equipe vem sendo um pouco mais consistente, né? Tá chegando menos bola no gol do Richard. Eu acho que isso é importante. Eu acho que hoje também a gente tem que destacar o mérito do adversário, a qualidade do adversário, que naturalmente vai conseguir, né, fazer boas triangulações, boas infiltrações, por terem jogadores capacitados para fazerem isso. Né? Então, acho que foi mais mérito do adversário do que demérito nosso nas situações que eles criaram. Mas, naturalmente, a gente vai sempre buscar, ao longo da competição, equilibrar a equipe, né, para que seja uma equipe tanto estruturada defensivamente quanto ofensiva. Mas hoje eu acho que a gente tem que destacar, mais uma vez, as boas possibilidades de gols que a gente criou com os nossos jogadores de frente e auxiliado pelos laterais, pelos volantes. A gente leva, assim, daqui
um bom resultado. É claro que a gente sempre trabalha em busca de levar um resultado positivo, de levar uma vitória, mas poucas equipes vão conseguir vir aqui a Belo Horizonte e conseguir vencer ou até mesmo empatar contra o América. Legal, muito boa entrevista mais uma vez. Maurício, Ceará diante do América, preparando para as próximas partidas, que vai ter uma semana aí de preparo. Eu acho que o jogo é na próxima terça-feira do Ceará, então tem como se organizar. E a entrevista também do Léo Condé aí, né? Olha, o jogo foi positivo para o Ceará em alguns aspectos. O Ceará traz um ponto contra um adversário que não costuma ceder pontos em casa. O Ceará hoje é um time mais concreto no seu método de jogo, é um time mais organizado, é um time que parece que o Condé conhece bem mais o elenco do que o treinador anterior. Ele tem realmente explorado muito bem esse elenco do Ceará, tem sido um time mais consciente com a bola, tem sido um time mais sólido na defesa. E o Ceará poderia ter encostado ali naquele G4, né? Poderia ter empatado com o próprio América ali com 28 pontos. Sim. Deixou para trás esses 2 pontinhos aí. Mas eu gosto muito do trabalho do Condé, gosto muito do que se desenha esse retorno do Ceará. Será um time mais competitivo, será um time que vai realmente ferir seus adversários de uma maneira mais eficaz. E quem sabe, está tudo muito embolado ali, 2, 3 vitórias ali seguidas, o Ceará entra realmente nessa briga pelo acesso, e é o que a gente torce, que o torcedor alvinegro torce, que o Ceará possa chegar assim em novembro com a vaga dele garantida para a Série A do ano que vem. De fato, está bem embolado ali, não só o G4, né, mas a tabela como um todo, e o próximo jogo do Alvinegro de Porangabuçu é contra o Guarani, Hugo do Vale. O jogo vai ser no dia 6 de agosto, na Arena Castelão. Queria muito que fosse no estádio Presidente Vargas, mas parece que o Ceará não quer jogar lá, né? São questões contratuais, né? Né? Porque, na verdade, assim, tem muito acordo com o patrocinador, questão de camarotes, né? Fechamento de contratos. Né? Questão então, de sócio-torcedor também? Não é só tão simples assim. Check-in tem a questão do sócio-torcedor, né? Porque hoje a quantidade de sócios supera, né, a capacidade do Presidente Ceará hoje está Vargas. com 30.800 sócios. Fortaleza que bateu mais uma vez os 40 mil, né, torcedores, mais uma vez de sócio-torcedor, mas em relação ao Ceará é porque envolve muitas coisas, né, comerciais, inclusive. Até porque Ceará e Fortaleza hoje administram, né, os seus jogos na Arena Castelão. E deve ser um jogo próximo da casa cheia, né? Guarani está na lanterna. É o último colocado, é um adversário apesar totalmente... de ter ganho do Brusque, né? É um adversário acessível, o Ceará não pode pensar em perder pontos para esse Guarani, com todo respeito à história do Guarani, todo respeito à tradição do Guarani, mas se o Ceará olha para o G4 como a gente pensa que ele olha, ele tem que pontuar nessa partida de forma total. Deve ser um jogo, e até discordo de você nesse ponto de levar o jogo para o PV, eu acho que o Ceará fez certo em bater o pé e continuar no Castelão, porque deve ser um jogo que vai ter um público bem razoável. Tomara. Bem acima da capacidade do Presidente Vargas. Mas vamos ver se o Ceará consegue realmente consolidar nessa boa fase. Crescimento do time, estou gostando. Quem diria que a gente sentiria falta do Mugni, né? Pois é. O Mugni fez falta na partida. Então, vamos torcer que essa crescente possa acontecer e que o Ceará possa realmente olhar para esse G4 aí de forma consciente. O Ceará que já abriu, o check-in, já liberou o check-in para que o sócio-torcedor faça aí a sua garantia, a sua reserva para a garantia de estar no estádio. O Mugni, eu acho que hoje é importante para o Ceará nesse mesmo esquema, quer dizer, nesse mesmo elenco que o Ceará já tinha com o Mancini, mas com esquema diferenciado do Léo Condé. E acho que fez falta sim, muito embora o Recalde também tenha jogado bem. Acho que foi positivo. Também gostei do Eric Puga, né, que já não vinha tão bem nas últimas rodadas, mas entrou bem nessa partida. De novo, o Lucas Rian entrou no lugar do Eric Puga, então a gente já imagina que essa vai ser a substituição normal dele. Tira o Puga, bota o Rian quando for necessário. Ailon, Saulo e Puga conseguiram encaixar, isso é legal, a gente falava isso no rádio, inclusive. Eu reputo como um mérito do Léo Condé, um bom técnico, inclusive, acho que o Ceará acertou mais uma vez. Fora isso, né, João, é bom você fazer essas observações, também tem o Rafael Ramos, que acabou entrando ali na lateral direito. Sim, e acaba verdade. fazendo uma função importante, verdade. Fechando um pouco aquele lado direito da forma defensiva. O Ceará optando por 2 volantes ali à frente da zaga,
com 2 meias, por que não? Porque em muitos momentos será oscila. Verdade. O Ailon desce para poder fazer esse quarto homem de meio campo. Assim como ele abre pelo lado do campo para poder fazer um extremo, talvez, dependendo da marcação. Assim como ele oscila com o Saulo como jogador de referência. No jogo passado, foi tirado o Saulo para colocar o Ailon como centroavante. Então, é isso que a gente estava pedindo, variações. Legal. Mas variações corretas, com os jogadores certos, na posição certa, até em posições diferentes, como o Rai Ramos, que aparece como um jogador mais à frente. Mas com ele com capacidade de fazer. Você deixa o jogador confiante, você deixa a equipe confiante e a torcida passa a não pegar tanto no pé do jogador. Porque se você coloca ele para fazer uma função que não dá para ele fazer, ele vai mal, o time vai mal, a situação fica ruim e aí todo mundo reclama e não fica bacana. Então, de imediato, né, como a gente falou no início, a gente tem que enaltecer o plano de jogo estabelecido pelo Condé. É cedo ainda? É, porque precisa engrenar. Sim. E ele também precisa entender. A demora para tirar o recalde faz parte desse amadurecimento do Condé. Sim. Era para ele ter tirado antes, bem antes. Acredito que segurar no primeiro tempo esperando alguma coisa, beleza. Até porque o primeiro lance foi passe do recalde. Né? Foi essa função de meia que o Ceará precisava, que foi que fez chegar a bola no Pulga. Assim como a gente está elogiando o Mugni aqui. Sim. O Mugni como meia, e como ele apareceu no futebol. Jogou no Flamengo, inclusive, como meia. Então, assim, isso tudo faz parte de uma filosofia. Você tem que manter. Não é repetir o mesmo time até dar certo. É repetir um time que tem um plano de jogo que vai ser eficiente em algum momento. Beleza, falamos de Série B do Alvinegro de Porangabuçu, mas agora eu quero falar sobre Série C do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, temos 2 representantes, Ferroviário e Floresta. Ferroviário e Floresta estão nos representando nesta competição e o Tubarão da Barra recebeu, na verdade, o CSA no estádio Presidente Vargas, empatou 1-1, foi o placar, o resultado não ajudou o Ferroviário a sair da zona de rebaixamento, continua lá em 17º colocado, mas as próximas rodadas podem contribuir para o Ferroviário. Cara, a gente lamenta, né? Acho que era um jogo que daria para o Ferroviário vencer contra o CSA e precisava dessa vitória para poder sair da zona de rebaixamento. Ferroviário, a gente até vem batendo nessa tecla desde o começo dessa competição, que ele não se preparou de forma adequada para ela. Não entendeu como seria o nível da competição e está pagando caro por isso. Hoje fica oscilando ali entre aquela última vaga do Z4, hora está fora, hora está dentro, e não vem jogando futebol do nível que a gente acompanhou na temporada passada. Sim. Paulinho Kobayashi voltou, ainda não conseguiu manter o mesmo trabalho que fez ano passado, até porque o grupo é outro. Para mim, o grupo é inferior e disputa uma competição de nível bem superior. Vai realmente ser a toada do Ferroviário até o final de ano. Vai ser essa batalha para continuar na Série C. A gente espera que ele possa, que o Floresta também possa, para que ano que vem encarem realmente essa competição como ela deve ser encarada. A gente tem hoje uma Série C com vários nomes fortes, times que já tiveram em Série A de brasileiro, times que já disputaram grandes jogos, como o último adversário do Ferroviário, CSA, como o próximo adversário, Sampaio Corrêa. Você pega um América de Natal, aí você pega esses times que estão lá na frente, que não tem tanto nome, mas tem uma organização enorme, Perfeito. como é o Atlético, como é a própria Ferroviária, essa que fez a final da Série D do ano passado com o Ferroviário e se preparou de uma forma bem mais completa, bem mais profissional do que o Ferroviário. E é isso que a gente torce, que o Ferrão possa se manter, porque essa será realmente a briga do Ferroviário, a gente não vai querer aqui enganar o torcedor, e que ele possa sim, em 2025, fazer uma competição mais sólida. Deixa eu falar do próximo representante, aí o Hugo do Vale já faz aí o pacote, por assim dizer, dos 2. O Floresta, 13º colocado da competição, joga já, daqui a pouquinho, às 20 horas, contra a Aparecidense. Joga em Aparecida, lá em Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo, 13º colocado. E esse jogo, Hugo do Vale, pode favorecer ao nosso Ferroviário. Afinal de contas, a Aparecidense está acima do Ferroviário em
em uma posição. Se o Ferrão vencer o Sampaio Corrêa, passa a Aparecidense, se o Floresta vencer hoje, e passa o Sampaio Corrêa. Por mais que a quantidade de jogos ainda seja inferior, né? A Aparecidense vai para 17 jogos agora, contra o Floresta. Mas, sem sombra de dúvida, uma vitória do Floresta, que parece que encaixou mais rápido do que o Ferroviário, né? Com a chegada do Marcelo Cabo, inclusive, com a reformulação de alguns jogadores lá, tirando alguns jogadores, fazendo outros, por exemplo, de contratações importantes para poder participar dessa competição, que, como o Maurício falou, né? Você tem um CSA que disputou uma Série B, final de Série B com Fortaleza. Você tem um América de Natal que foi campeão da Copa do Nordeste já. Sim. Então, times de marca muito forte, de camisa tradicional. A gente falava aqui, né, sobre isso, sobre essa disparidade. É tipo, por exemplo, o Atlético e o Iguatu dentro da Série D. Né? É uma competição muito forte. E sobre o Ferroviário, é aquilo que a gente falou. Não é que o Paulinho ainda não conseguiu trazer a cara do Ferroviário, é porque futebol não é assim. Né? Até pelas decisões que o Ferroviário tomou. Perdeu o Paulinho, mais 10, 12 jogadores, foi querer mudar toda uma filosofia, e aí ficou tão claro de que, assim, não é só o dinheiro, mas é o planejamento. Eu gosto sempre de falar essa frase, né? É o plano de jogo. O Ferroviário, quando trouxe o Raimundo Wagner com a mesma equipe que estava com o Copertino e o mesmo que estava com o Matheus, trouxe 2 vitórias seguidas para o Ferroviário. Por quê? Ele trouxe ao time jogadores que ficaram da temporada passada, promoveu a titular, mas mais do que isso, trouxe ainda a forma de jogar que foi campeão brasileiro da Série D. Às vezes é o conjunto, a gente acabou de falar. O jogador, individualmente, ele pode fazer algum tipo de diferença, mas o conjunto ele vai sempre falar mais alto. Né? O Ferroviário, que tem coisas boas, voltou a jogar bem, foi competitivo, por exemplo, nesse jogo contra o CSA. Ciel voltou a fazer gol, que é uma coisa importante. A gente não tinha nem o Ciel mais como notícia. Muita gente perguntando se o Ciel ainda estava jogando no Ferroviário. Né? Então, voltou a ter o Ciel ali como referência na frente, isso é importante, porque ele é o jogador decisivo. Né? E daqui para frente faltam 4 jogos. É torcer para o Ferroviário fazer a parte dele. Parece óbvio, todo mundo fala a mesma coisa, mas tem que fazer a parte dele para ir pensar em outros resultados. Ok, séries A, B, C e D. Falta 10 minutos para acabar. Falamos sobre tudo isso e agora, no sol de Fortaleza, os esportes náuticos são alternativas saudáveis para quem deseja alinhar exercício físico com momentos de lazer ao ar livre. Além de ser uma ótima oportunidade para se refrescar, também para socializar os praticantes. Que legal, e quem traz a matéria é Joana Frota. E um beijinho aí. Fernando pratica canoagem havaiana há cerca de 2 anos e meio. Começou a surfar cedo e com a vivência acabou migrando para a canoa. Vem à beira-mar 5 vezes por semana. A paixão pelo esporte foi crescendo até levar Fernando a competições. Mas para ele, o esporte vai além disso. A canoagem é conexão com o mar, é amizade, é natureza. Então, assim, de cara eu tive logo essa identidade com o esporte. Alternativas saudáveis para quem deseja realizar exercícios físicos, as modalidades stand-up, caiaque e canoa havaiana melhoram o condicionamento físico e desenvolvimento cardiovascular. A canoa havaiana, ela tem um gasto calórico muito grande, assim, um passeio, um treino em si, gasta em torno de umas 380 calorias. Então, naturalmente, o cliente vem à procura da saúde mental ali, poder relaxar, poder melhorar o seu dia a dia, mas com o passar do tempo a gente também vê as mudanças notórias assim, no corpo, né? Apesar da pessoa não chegar aqui procurando isso, mas também tem benefícios para o corpo. Aí são diversos, a gente consegue trabalhar praticamente todos os músculos, como eles estão vindo diariamente, se torna um treino aeróbico também, que é queima de gordura ali. Além dos benefícios físicos, a prática da canoa havaiana, do caiaque e do stand-up trazem ainda benefícios emocionais e mentais. Além da redução do estresse, é claro, a sensação de liberdade e aventura. A gente consegue ver o bailar da natureza aqui. A gente vê o sol nascendo, a gente acompanha o dia todinho, vê o sol se pondo. A gente entra, tem os animais aqui da fauna marinha, a gente sempre encontra os golfinhos, os botos, as tartarugas.
Então você se sente renovado mesmo. Toda remada é uma remada diferente. Show de bola! Joana Frota que trabalhou pra caramba, aliás, trabalha pra caramba, né, cara? Afinal de contas, tem mais uma matéria com ela. O hipismo é uma prática esportiva que envolve o adestramento de cavalo e a habilidade de saltar e transpor obstáculos. Como é, Hugo do Vale? Como é o saltar? De quê? O esporte surgiu no século XIX. A estreia nas Olimpíadas ocorreu em 1900, nos Jogos de Paris. Vamos conhecer um pouco mais sobre a prática com Joana Frota. Apaixonada por cavalos, Jéssica participou de sua primeira competição aos 9 anos de vida. Desde então, ela decidiu se dedicar ao esporte e aos animais. Cursando medicina veterinária, já participou de outras competições, mas afirma: o hipismo vai além dos saltos. O hipismo para mim é tudo, é vida. Eu acho que sem o hipismo não tem uma Jéssica, não parece comigo. Por quê? Como é que você se sente quando você está montando? Acho que eu me sinto completa, realmente eles me completam. Eles me entendem, eles me completam. A gente se conecta com o animal, eu consigo sentir só com, sei lá, o contato das minhas pernas, a respiração, então o que ele possa estar sentindo. A Andréia foi uma das cearenses campeãs neste ano. A equipe cearense ganhou o Campeonato Brasileiro na categoria de amador. Muito mais do que o título, a prática esportiva para ela é mudança de vida. Eu comecei a montar realmente bem pequena, eu vinha para a fazenda, né, dos meus avós, e o hipismo, ele acabou me trazendo um lado mais extrovertido de me relacionar com a vida, porque eu era muito tímida. E com o hipismo eu tive que viajar, participar de campeonato, saber cair, saber levantar, entender o poder da resiliência que a gente tem que ter. E, querendo ou não, a relação com o cavalo é algo que transcende, né, o que a gente entende da relação com o animal, porque a gente tem que confiar nele, ele está embaixo da gente, né? Então as patas deles têm que se tornar as minhas pernas, eu tenho que sentir ele, saber a condição que eu tenho que dar, o ritmo, porque para você saltar um obstáculo precisa você entender a distância que você tem que botar para saltar aquele obstáculo. O hipismo é uma prática esportiva democrática. Entre suas características e habilidades estão técnicas que envolvem o controle do cavalo durante as provas e ações corporais para realizar saltos e movimentos como animal. Daí a necessidade de equipamentos de segurança, como capacete. Tem toda uma exigência para se praticar, né? Não só de vestimenta do cavaleiro, que é o culote, que é a nossa calça, a bota, tá? Existe um colete de proteção que é exigido para as crianças, hoje é uma regra da CBH, que é a Confederação Brasileira de Hipismo. Existe o capacete de proteção, que é obrigatório para todas as idades. Enfim, tem do material do cavalo, tem a sela própria, tem a cabeçada, o bridão que a gente usa adequado para a prática do esporte. É uma série de coisas que é bem complexa. Entre os benefícios estão melhora da coordenação motora, equilíbrio corporal e autoconfiança. O Ceará tem cada vez mais se destacado no esporte. O Ceará, agora nesse mês de junho e julho, nós fomos campeões brasileiros por equipe do Amador B, que é lá em São Paulo. Foi um campeonato muito disputado e tivemos a honra de ser campeões lá. Ganhamos de segundo lugar, ficou Brasília, em terceiro Minas. Foi uma prova bem disputada e nós fomos campeões. Isso mostra que o cearense realmente gosta, se dedica até o fim, né? Com certeza, com certeza. Mostra a posição realmente que o esporte hoje no Ceará se encontra. Bastante praticantes, as hípicas em boas condições, várias hípicas. O esporte está, sem dúvida nenhuma, numa posição de destaque hoje. Eu subi aqui no Gilmore para comprovar que é um esporte realmente eclético. O único olímpico em que homens e mulheres disputam juntos, nas mesmas condições. O contato direto com o esporte comprova o quanto é emocionante. O Ricardinho não quer mais largar a prática esportiva. Eu preferia futebol, mas agora, quando eu tô andando de cavalo, cai na pista grande, mas quem monta cai. Mas assim, é melhor do que futebol? É, muito melhor. Meu pai monta, minha mãe monta, praticamente a família inteira monta. Depender de você, vai continuar montando até ficar velhinho. É, já que é verdade.
Show de bola, parabéns Joana Frota, mais uma vez uma matéria excelente. A gente deixa aí a ideia, a dica, vamos lá, vamos praticar andar de cavalo, né? O hipismo. Mas tem mais uma matéria especial. Essa quem fez foi meu amigo Paulo Sérgio Cordeiro. O cara faz tudo, né? É um monstro. Ele é editor, é redator, é narrador, é locutor, é diretor, repórter. É tudo. Estribado também. Faz menino, né? E a matéria... Faz menino, faz um bocado de menino. E a matéria é sobre paixão no esporte. Colecionadores, Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Tem gente com camisa de todo jeito, tudo que é tipo. Roda a matéria do Paulo Sérgio Cordeiro com essa rapaziada apaixonada por esporte. Colecionadores. E eu começo mostrando uma coleção que mais parece uma exposição sobre o tricolor do PC, Fortaleza Esporte Clube. Colecionar é uma declaração de amor, mas também resgate de fatos históricos, como eu vou mostrar agora para vocês na coleção aqui do Carlos Câmara e da Carla Letícia. Fortaleza, clube de glória e tradição. Vou mostrar aqui uma camisa que foi do nosso acesso para a Série B, do Marcelo Boeck, juntamente com a luva dele, que foi essa camisa, né? Inspirado no grande Salvino, aquele jogo marcante. Que é nesta camisa aqui. Nesta camisa aqui. Então essa camisa ela foi feita com base nessa camisa. Foi aquele jogo marcante do Fortaleza e o nosso rival, onde o Salvino saiu na briga. Essa é do acesso à Série B também. Ela está toda autografada pelo time, o principal aqui, todo mundo conhece, Marcelo Boeck. Aqui a gente também tem a do acesso à Série A. Hoje a coleção não é mais dele, a coleção é minha também. São quantas camisas? A minha são 105, dele aqui eu já perdi as contas. A coleção vermelha, azul e branco tem ainda copos, um LP raro gravado pelo ídolo Hamilton Melo e jornais com reportagens sobre o Leão entre os anos 2000 e 2003. O nosso passeio pelas coleções destes historiadores da bola continua. De tricolor para tricolor. Agora o tricolor da Barra do Ceará, o Peixe Milagroso, que tem declaração de amor também aqui pelo Moisés. E Moisés transcende, de geração para geração esse amor? Geração para geração. Aqui transcende gerações, na verdade. Começou do meu pai, meus irmãos, a mim, minha filha, hoje também torce Ferroviário com 7 anos. E assim espero que essa geração dê continuidade. Essa camisa bonita, tecido de algodão, marca o ano do seu nascimento, 1984. Camisa de 84, original do clube, jogou com ela, evidentemente, da Lecoq. Uma camisa que representa muito para mim. Que traz o símbolo da beleza. O Moisés guarda copos, cervejas exclusivas e bilhetes de jogos que foi do seu Tubarão. Um amor que vai continuar na próxima geração. A Maria Estela, filha do Moisés, ela continua cultivando esse amor, é isso, Moisés? É isso aí, Maristela, vem aqui para você falar se você realmente gosta ou não do Ferrão. E aí, Maristela, 7 anos e muito amor pelo Ferroviário? Sim. Você já vai para o estádio, já vibra com os gols do Ferrão? Sim. O que mais? Diga aí, o que é que você gosta do Ferroviário? Eu gosto dos copos, gosto do tutuba e gosto das roupas. O Ferrinho foi e será o maior do Ceará. Aqui em Porangabuçu eu vim direto a uma das salas do Centro Cultural do Ceará Sporting Clube, onde a história do time é contada a partir de 1970, como, por exemplo, esta camisa branca de algodão utilizada por Mauro Calisto no título de 1971. Aqui algumas fotos bem interessantes e esta a única camisa que não é do Ceará Sporting Clube. Ela é da Seleção Brasileira, autografada pelo Rei do Futebol, na partida que marcou o milésimo jogo dele. Olha, o Ceará venceu por 2-1 o Santos. E aqui adiante tem uma história bem interessante que envolve um grande jogador, um grande ídolo do Ceará, o Ivani e o Gabriel, que nos vai contar esta história, Gabriel. Exatamente.
Essas 3 camisas que estão aqui no manequim, elas foram doadas pelo próprio jogador, Ivanir. Ele que foi um jogador que participou de um dos lances mais famosos da história do Ceará, que é o gol do Tetra, né, de 1978, o gol de Tiquinho, né, que recebeu a bola de Ivanir. A bola foi recebida com o jogador utilizando essa camisa aqui de cima. E uma coisa interessante dela é que ela foi doada com muita dificuldade, né? A gente teve que convencer o atleta a doar, porque ele disse que jogou a final de 78 e sequer lavou a camisa. Aqui os visitantes podem ver taças de títulos importantes, galeria dos presidentes, escudos de diferentes épocas, as chuteiras do volante Edmar, o que mais jogou pelo vovô, e o busto do ídolo Gildo, o maior artilheiro da história do Ceará. Cara, sensacional. Parabéns. Parabéns pelo repórter, né? Para o repórter, mas que história linda. E para esses colecionadores, Carlos Câmara, Carlinhos, mandar um abraço Moisés. pro Carlinho, ó. Carlinha, Letícia, a Lili, todo mundo lá, gente boa demais. Show de bola. Carlinhos, Moisés e o... Esqueci o cara que tá no Ceará, mas é pra ti, cara, tu sabe. Gabriel lá do Ceará. E o Gregório, nosso cameraman, né? Também esteve com a gente. Obrigado, parabéns pela matéria sensacional. Do Vale, obrigado, meu irmão. Até a próxima. É nóis, tamo junto, até segunda-feira. Valeu, Maurício. Valeu, jogueiro. Tamo junto, hein? Show de e bola. Vai acabar a farra do Racha sábado, viu? É, né? Tô voltando aí. Eita, compadre. O seu Resenha de Artilheiro está terminando agora. Produção, roteiro, edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro, também reportagem sensacional. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Showa. Edição de imagens, Luan Botelho. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Tchau e valeu! Pode ter um retrato. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.